Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se é o primeiro vídeo seu aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musa e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, gente, tá tudo bem com vocês? Olha, já faz um tempo, não sei quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu acho que gravando mesmo já tem mais um tempo, né? Mas já tem um tempo que eu não apareço por aqui. E hoje eu tô aqui de volta porque eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Como eu sempre falo e repito, mas eu sempre tô repetindo porque tem sempre gente nova assistindo os vídeos aqui do canal. Na verdade, a maior parte das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos e para mim isso não tem problema nenhum, né? O importante é que o vídeo chegue aonde precisa chegar e se a pessoa se inscreveu no canal ou não, não tem problema. Então, eu tô sempre repetindo, né? Porque tem sempre gente nova assistindo o canal, que as coisas que eu gravo aqui no canal não são só para mim falar para quem tá aí vendo o vídeo, né? São palavras que estão falando comigo, que estão me fazendo refletir naquele momento e eu faço questão de compartilhar porque pode ser que elas façam sentido aí na vida de alguém que tá do outro lado. E hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês, tá? Aqui a minha Bíblia é uma palavra bastante conhecida, mas eu sempre gosto assim de trazer perspectivas diferentes dessas palavras, de coisas que o Senhor está falando no meu coração, e essa palavra, por assim dizer, é bem conhecida para quem já é cristão, no caso, né? Então, se você não é conhecida para você, mas para quem já é cristão é bastante conhecida, que é a palavra de Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou botar a referência aqui embaixo para depois, se você quiser ler o capítulo todo com mais calma. Eu vou ler só alguns versículos, né? Vou usar só alguns versículos aqui de base, mas eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição. E essa palavra, eu vou começar lendo aqui alguns versículos, então, se você quiser, tiver com Bíblia e quiser me acompanhar, né? Ezequiel 37. Diz assim o título: A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Eu vou ficar aqui só nesses 3 versículos e depois, se eu ver necessidade de ler mais algum, eu continuo aqui com vocês. Mas esses 3 versículos têm falado assim muito comigo, sabe? Muito comigo, porque eu sempre falo assim, eu não sei se eu falo isso, mas é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, que a vida ela é uma escola, né? Tem uma fala do chefe Fogaça, né, do MasterChef, quem assiste MasterChef aqui, tem uma fala do chefe Fogaça, uma coisa que ele repete muito nos episódios do MasterChef, é que ele fala que a gente aprende, aprende, aprende e morre burro, né? Ele quer dizer que a gente nunca vai saber de tudo, que a gente vai estar sempre aprendendo uma coisa nova, até a gente morrer, a gente vai estar sempre aprendendo uma coisa nova. E eu também encaro a vida dessa mesma forma, né? Eu encaro a vida como se a vida fosse uma grande escola e a gente estivesse o tempo todo aprendendo com tudo e com todos, né? Porque a gente não aprende só com pessoas. A gente aprende com a natureza, a gente aprende com o tempo, a gente aprende com situações corriqueiras do dia a dia. Então, se a gente sensível, a gente aprende com qualquer coisa do dia a dia, né? Deus, ele nos ensina com qualquer coisa que esteja à nossa volta, se a gente também quiser aprender. Se formos bons alunos, né? Nós conseguimos aprender com qualquer coisa. E essa palavra tem falado muito no coração. Meu coração foi até o tema da última consagração que tivemos aqui na igreja. E geralmente, assim, quando a gente escuta falar do Vale de Ossos Secos, da visão de um Vale de Ossos Secos, lembrando que esse texto não fala de algo que aconteceu fisicamente, mas foi uma experiência espiritual que o profeta Ezequiel teve, né? Ele foi levado em visão, uma visão espiritual. O Espírito levou, o Espírito Santo leva ele para um vale de ossos secos. E já começa assim, me chamando muita atenção essa palavra, por quê? Porque o Espírito vem sobre ele, né? Toma ele e coloca ele no meio de um vale, já que no versículo 1 fala que o Espírito o coloca no meio de um vale. E essa palavra, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa palavra, ela tem ecoado já há muito tempo no meu coração. Tanto que eu já tô com a anotação de gravar esse vídeo anotado no meu telefone, que eu queria gravar esse vídeo. Já tem muito tempo que eu quero gravar esse vídeo.
essa palavra meio, né? Do Espírito ter pegado Ezequiel e ter colocado ele justamente no meio do vale de ossos secos, né? Me vem ali a questão. O Espírito poderia ter colocado ele na beirada do vale, no canto direito do vale, no canto esquerdo do vale, atrás do vale, na frente do vale. Mas o Espírito colocou ele justamente no meio do vale de ossos secos, né? E o que o Espírito Santo de Deus falou, tem falado esse tempo todo comigo através dessa palavra, é que existem situações que a gente só consegue entender quando a gente está dentro delas, quando a gente está no meio delas, né? Por isso que é muito fácil para a gente julgar as pessoas, porque a gente não está no meio das situações que elas estão, né? Ou as pessoas nos julgarem também, né? Às vezes as pessoas nos julgam, ou a gente julga as pessoas porque a gente não está dentro da situação que elas estão, a gente não está no meio do vale que elas estão. É por isso que o Espírito fez questão de colocar Ezequiel exatamente nesse ponto, dentro do vale, no meio do vale. Porque no meio do vale ele conseguia ter uma visão panorâmica ali de toda a desgraça que tinha dentro daquele vale. Porque você imagina um vale que não tinha corpos, não era corpos que tinha ali. Não era como Lázaro que estava cheirando mal, mas ainda tinha um corpo ali. Aqui era um vale, e um vale com ossos sequíssimos. Não eram ossos secos, não eram corpos em decomposição, eram ossos sequíssimos. Isso me faz entender que aquela situação era uma situação que humanamente não existia nenhuma esperança. Então, às vezes a gente julga situações de pessoas porque a gente não está dentro do vale delas. Porque se a gente estivesse no centro daquele vale, a gente também não ia ter esperança. Se a gente estivesse no centro do vale daquela pessoa, a gente também não teria fé para profetizar. Se a gente estivesse no meio do vale daquela pessoa, vendo aquela situação como ela está vendo e sentindo as emoções que ela está sentindo estando dentro daquele vale, a gente também não teria força, a gente reagiria como aquela pessoa ou até pior. Então, o primeiro ponto que Deus falou comigo aqui, né? Comigo, né? E pode ser que Ele fale com você também. Pare de julgar do lado de fora, né? Você não está no meio do vale, então você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, você não sabe o que ela está sentindo, você não sabe com quais situações ela está tendo que se deparar todos os dias quando ela acorda, o que ela está vendo de um lado do outro. Então, o primeiro ponto, pare de julgar do lado de fora do vale. Por isso, Deus colocou o profeta dentro. E depois o Espírito faz ele dar-lhe uma rodeada no vale, né? Olha aí para a tua situação, enxerga como tá tudo aí. E quantas vezes a gente está nessa mesma situação, né? Às vezes, essa situação aqui exalava a morte, porque eram ossos sequíssimos. Mas quantas vezes a gente está em determinadas situações em que a morte não está física no nosso vale, mas ela está espiritual, ela está no sentido material, ou ela está no sentido sentimental. E a gente olha para aquela situação e toda vez que você acorda, você se depara com aqueles ossos sequíssimos, de repente na sua vida sentimental, de repente na tua vida espiritual, de repente na tua vida familiar. Uma situação em que você olha e você fala assim, não tem jeito. E Deus, ele vem com uma pergunta para o profeta. Em nenhum momento Deus faz uma afirmação. Deus, ele quer saber qual é a perspectiva do profeta, né? Então é muito interessante como Deus, ele é maravilhoso, né? Ele coloca a gente no vale, em determinados vales da nossa vida, e ele nos pergunta como a gente está se sentindo, porque foi basicamente isso que Deus fez. Como você está se sentindo dentro desse vale? E às vezes a gente vai para o joelho clamar ao Senhor e fala, Senhor, nesse vale eu só vejo morte, nesse vale eu só vejo tristeza, nesse vale eu só vejo luto. Seja em qual área da tua vida que for, profissional, familiar, material, sentimental, eu só vejo luto, eu só vejo dor, eu só vejo, né? E o Senhor pega e pergunta para ele, poderão viver esses ossos? E aqui já entra outro ponto dessa palavra que eu entendo. É que quando Deus faz essa pergunta, Ele está perguntando para a gente, para mim, para você, para nós, aonde está a tua força? Aonde está, onde você está confiando? Porque se o profeta fosse olhar para ele, para a condição dele no meio daquele vale, porque ele também era do povo de Israel, então aqueles ossos representavam o povo de Israel, então ele também estava dentro daquilo ali. Era como se fosse a família dele, os parentes dele que estavam naquela situação. Então o que Deus queria saber do profeta era em quem você está confiando. E o profeta dá a resposta mais certeira possível, que é a resposta que a gente também precisa dar
quando nós estamos no meio dos nossos vales, né? Tu sabes, Senhor. Então, a segunda coisa que eu aprendo nessa palavra é que toda vez que nós fomos levados para o meio de um vale, nós precisamos entender que quem sabe de tudo é Deus. Nós precisamos entender que quem tem todas as respostas é Deus. E pode ser que naquele momento Ele não nos dê a resposta. Mas mesmo assim a gente precisa continuar crendo que Ele sabe de todas as coisas. Porque é isso que o profeta fala. Senhor, eu não sei. Eu não estou entendendo nada. Eu não tenho esperança para nada. Mas o Senhor sabe. É o Senhor que tem todas as respostas. E Deus pega e fala para ele assim: então agora eu já entendi que você sabe que está no meu controle, está tudo no meu controle. A terceira coisa, não importa o vale que eu esteja ou que você esteja, Deus ele continua no controle de todas as coisas, tá bom? Se em algum momento você pensou que Deus tinha perdido o controle da tua situação, da tua enfermidade, do teu vale, seja ele em qual sentido for, Deus ele continua no controle de todas as coisas. Então, ele quer que a gente entenda isso e que a gente se apegue nisso, que ele tem o controle de tudo. E aqui, Deus fala assim, então tudo bem, Ezequiel, eu já sei que você sabe que tá tudo no meu controle, que é eu que sei das coisas, mas profetiza sobre esses ossos. E aqui já entra a quarta coisa que eu quero trazer aqui sobre essa palavra. É que não é porque a gente está no vale que a gente deixou de ser profeta. Não é porque a gente está no vale que a gente deixou de exercer um chamado. Não é porque a gente está no vale que a gente deixou de ser instrumento. Não é porque a gente está no vale que a gente deixou de ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar. A gente se coloca na situação de que, eu tô passando por esse vale, eu não tenho condição de profetizar. Eu tô passando por esse vale, eu não tenho condição de orar por ninguém, porque eu tô passando por esse vale. Mas o que Deus está dizendo pra gente é que essa palavra é totalmente o contrário. Você está no vale, mas você continua sendo profeta. Você está no vale, mas você continua sendo instrumento na minha mão, independente do vale que você está vivendo. E aqui ele obedece. E para fechar esse vídeo, não importa a tua e a minha dor, e eu não julgo a sua dor, tá bom? Eu não sou ninguém para falar da sua dor. Então, independente da dor que você esteja, continue obedecendo, porque o segredo da vitória está na obediência. Eu demorei a entender isso. Antes eu achava que evangelho era emoção, sentir a presença de Deus era sentir calafrio, sentir arrepio, não. A presença de Deus está com quem obedece. Então a gente precisa andar em obediência, porque quando nós obedecemos, agradamos a Deus. E aqui o profeta obedece, e se você conhece a palavra, você sabe que ali acontece um reboliço, e os ossos se levantam, e ali um grande exército se levanta, e Deus trazendo ali espiritualmente a revelação para Ezequiel daquilo que ele faria com o povo de Israel. Então é essa palavra que eu vim trazer para você hoje. Em primeiro lugar, não julgue o vale de ninguém, principalmente quando você estiver de fora, porque a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando dentro do vale, porque dentro do vale a visão é muito diferente. E outra coisa, entenda que Deus está no controle de tudo, que independente do vale que eu ou que você possa estar passando, continuamos sendo profeta e instrumento na mão de Deus, sabendo que é dentro do vale que a gente entende o vale do outro e que a gente pode com propriedade profetizar sobre ossos secos que foram restaurados na nossa vida e que podem ser restaurados também na vida de outras pessoas que estão passando por situações parecidas com a nossa. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, eu não sei se te abençoou de alguma forma, mas se te abençoou, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal, não peço para ninguém curtir o vídeo, mas se o conteúdo te abençoar, por favor, compartilha pelo menos com uma pessoa, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!